Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Risoli dirigiu durante a tarde e a noite inteiras, olhos na rodovia escura, mente em Gabriel Dean. Frost adormecera ao lado dela, e Risoli estava sozinha com seus próprios pensamentos, sua raiva. O que mais ele escondera dela? Que outras informações ele guardara enquanto havia garimpar respostas? Desde o começo ele estivera alguns passos à sua frente. O primeiro a chegar ao guarda de segurança morto no cemitério. O primeiro a ver o corpo de Karen Hagen posado sob a sepultura. O primeiro a sugerir a montagem úmida durante a autópsia de Karen Hagen. Ele já sabia, antes de qualquer um deles, que ela revelaria esperma vivo, porque ele já havia encontrado o Dominador antes. Mas o que Dean não antecipara era que o Dominador tomaria um parceiro. Foi então que Dean deu as caras no meu apartamento. Essa foi a primeira vez em que ele sentiu algum interesse por mim. Porque eu tinha algo que ele queria, algo de que ele precisava. Eu era sua guia para a mente de Warren Hoyt. Ao lado de Risoli, Frost roncava alto. Ela olhou para ele e o viu de boca aberta, a imagem da inocência desguarnecida. Nem uma vez sequer, em todo o tempo em que eles haviam trabalhado juntos, Risoli vira um lado sombrio de Belry Frost. Mas a traição de Dean abalara-a tanto que agora, olhando para Frost, Risoli perguntou-se se ele também escondia algo dela. Que crueldades até ele mantinha fora de vista. Eram quase 9 horas quando Risoli finalmente entrou em seu apartamento. Como sempre, levou algum tempo verificando a porta, mas desta vez não era medo que sentia enquanto passava a corrente e fechava as trancas, mas raiva. Fechou o último ferrolho com uma batida sonora, e então caminhou direto até o quarto sem parar para os rituais costumeiros de verificar armários e espiar cada cômodo. A traição de Dean desviara temporariamente todos seus pensamentos de Warren Hoyt. Desafivelou o coldre, guardou a arma na gaveta da mesinha de cabeceira, fechando-a com um baque. Virou e se olhou no espelho da penteadeira. Não gostou do que viu. Cabelos desgrenhados como as serpentes de uma medusa. Expressão magoada. O retrato de uma mulher que deixará a atração que sentia por um homem cegá-la do óbvio. Tomou um susto com o toque do telefone. Olhou para o identificador de chamada e leu Washington, D.C. O telefone tocou 2, 3 vezes, enquanto ela tentava reaver o controle sobre suas emoções. Quando finalmente atendeu ao telefone, saudou a pessoa no outro lado da linha com um frio. Risoli. Soube que você tentou falar comigo, disse Dean. Ela fechou os olhos. Você está em Washington, observou ela, e percebeu que embora tivesse tentado ocultar a hostilidade em sua voz, as palavras ainda tinham saído como uma acusação. Fui chamado ontem à noite. Sinto muito não termos tido chance de falar antes da minha partida. E o que você teria me dito? A verdade. Uma vez na vida. Você precisa entender. Este é um caso de alta sensibilidade. E foi por causa disso que não me contou sobre Marla Jean White. Não era imediatamente vital para sua parte da investigação. E quem diabos é você para decidir? Ah, é mesmo. Esqueci. Você é da porra do FBI. Jane, disse ele baixinho. Quero que você venha até Washington. Ela se calou, aturdida com a mudança abrupta na conversa. Por quê? Por que não podemos falar sobre isto pelo telefone? Você espera que eu entre num avião sem nem mesmo saber o motivo. Não pediria se não achasse necessário. Já obtive a autorização do Tenente Marquette, através do gabinete do comissário. Alguém vai ligar para você para falar sobre os preparativos. Espere. Não estou entendendo. Vai entender. Quando chegar aqui. A linha ficou muda. Pouco a pouco Risoli baixou o fone. Ficou olhando para o aparelho, sem acreditar no que acabará de ouvir. Quando o telefone tocou novamente, ela atendeu de imediato. Detetive Jane Risoli? Era uma voz de mulher, falando. Estou ligando para fazer os preparativos da sua viagem a Washington amanhã. Posso colocar a senhora no voo 6521 da US Airways, com partida de Boston ao meio-dia e chegada em Washington às 13h36. Assim está bom? Só um segundo. Risoli pegou uma caneta e um bloco e começou a escrever as informações do voo.
Está certo. E voltando para Boston na quinta-feira, a senhora disporá do voo 6406, saindo de Washington às 9h30 e chegando a Boston às 10h53. Vou passar a noite lá. Essa foi uma requisição do agente Dean. Fizemos uma reserva para a senhora no Hotel Watergate, a não ser que prefira outro. Não. O hotel Watergate será adequado. Uma limusine pegará a senhora em seu apartamento às 10 horas da manhã e irá levá-la até o aeroporto. Haverá outra para recebê-la quando chegar à capital. Pode me dar seu número de fax, por favor? Momentos depois, a máquina de fax de Risoli começou a imprimir. Ela ficou sentada na cama, olhando para o itinerário bem datilografado, e se admirou com a velocidade com que as coisas estavam indo. Naquele momento ela queria, mais do que qualquer outra coisa, falar com Thomas Moore, pedir seu conselho. Pegou o telefone, e então pousou novamente no gancho. A cautela de Dean deixará assustada, e ela não confiava mais na segurança de sua própria linha telefônica. Subitamente ocorreu-lhe que não tinha executado seu ritual noturno de verificar o apartamento. Agora sentiu-se impelida a confirmar que tudo estava seguro em sua fortaleza. Estirou o braço até a gaveta da mesinha de cabeceira e pegou sua arma. E então, como fizera cada noite do ano passado, Risoli passou cada cômodo em revista, procurando por monstros. Cara doutora O'Donnell, na sua última carta, a senhora me perguntou em que momento eu soube que era diferente de todas as outras pessoas. Para ser franco, não estou certo se sou diferente. Eu acho que sou simplesmente mais honesto, mais ciente, mais em contato com os mesmos impulsos primitivos que sussurram para todos nós. Tenho certeza de que a senhora ouve os mesmos sussurros, que imagens proibidas ocasionalmente passam por sua mente como relâmpagos, iluminando, apenas por um instante, a paisagem ensanguentada do seu subconsciente. Ou a senhora caminha pela floresta e vê um pássaro colorido e incomum, e seu primeiro impulso, antes que a bota da moralidade superior a esmague, é de caçá-lo, matá-lo. É um instinto programado pelo nosso DNA. Somos todos caçadores, amadurecidos ao longo de eras pela natureza. Nisto, eu não difiro da senhora ou de qualquer outra pessoa, e acho graça de todos aqueles psicólogos e psiquiatras que me examinaram nos últimos 12 meses, tentando me compreender, sondando minha infância, como se em algum lugar de meu passado houvesse um momento, um incidente, que tenha me transformado na criatura que sou hoje. Creio que desapontei a todos eles, porque não houve um momento definidor. Além disso, eu devolvi todas as perguntas que eles me fizeram. Perguntei a eles por que eles achavam que eram diferentes. Claro que eles tinham pensamentos dos quais se envergonhavam, imagens que os horrorizavam, imagens que eles não podiam suprimir. Foi divertido vê-los negar isso. Eles mentem para mim, da forma como mentem para eles próprios, mas eu vejo incerteza em seus olhos. Gosto de levá-los ao seu limite, forçá-los a olhar para o abismo, para o poço negro de suas fantasias. A única diferença entre eles e mim é que eu não sinto vergonha nem terror por meus pensamentos. Não obstante, eu sou classificado como doente, aquele que precisa ser analisado. Assim, digo a eles todas as coisas que eles secretamente querem ouvir, coisas que irão fasciná-los. Durante o período de aproximadamente 1 hora de suas visitas, eu satisfaço sua curiosidade, porque esse é o verdadeiro motivo que os trouxe até mim. Não há mais ninguém que saiba atiçar suas fantasias tão bem quanto eu. Embora eles estejam tentando fazer meu perfil, sou eu quem faço perfis deles, quem mede seu apetite por sangue. Enquanto falo, fito seus rostos em busca de sinais de excitação. Pupilas dilatadas, pescoços esticados para a frente, bochechas coradas, hálito quente. Conto-lhes sobre minha visita a San Gimignano, uma cidade empoleirada nas colinas de Toscana. Conto como, ao passear por lojas de souvenir e restaurantes abertos, deparei-me com um museu dedicado inteiramente ao assunto da tortura. Sim, como dizem por aí, aquilo era bem a minha praia. Lá dentro era escuro, a luz baixa procurando reproduzir a atmosfera de uma masmorra medieval. A penumbra também obscurece as expressões dos turistas, poupando-os da vergonha de revelar a avidez com que admiram as peças em exibição. Uma peça em particular atraía a atenção de todos, um dispositivo veneziano do século XVII, projetado para punir mulheres consideradas culpadas de intercurso sexual com Satã. Feito de ferro e moldado na forma de uma pera, o dispositivo é inserido na vagina da infeliz acusada. A cada giro de um parafuso, a pera se expande, até que a cavidade rompe com resultados fatais. A pera vaginal é apenas um dispositivo dentre uma variedade de instrumentos antigos projetados para mutilar seios e genitais em nome da Santa Igreja, que não podia se curvar aos poderes sexuais das mulheres. Eu descrevo friamente esses dispositivos aos meus médicos, que em sua maioria nunca visitaram esse tipo de museu e sem dúvida ficariam embaraçados em admitir qualquer desejo de ver um. Mas enquanto conto-lhes sobre os dilaceradores de seios com 4 garras e os cintos de castidade mutiladores, observo seus olhos. Procuro, por baixo da superfície de repulsa e horror, pela corrente submersa de excitação. Apetite. Ah, sim, todos eles querem ouvir os detalhes.
Enquanto o avião aterrissava, Risoli fechou a pasta com a carta de Warren Hoyt e olhou pela janela. Viu céus cinzentos, carregados de chuva, e suor reluzindo nas faces dos trabalhadores de pé no asfalto. Lá fora devia estar um banho turco, mas Risoli agradeceu aos céus pelo calor, porque as palavras de Hoyt deixaram um arrepio em sua espinha. Durante o passeio de limusine até o hotel, ela olhou pelo vidro fumê das janelas para uma cidade que ela visitará 2 vezes antes, a última para uma conferência interagências no edifício Hoover do FBI. Naquela visita ela chegará à noite, e lembrava como ficará embasbacada ao ver os memoriais iluminados por holofotes. Lembrava de uma semana de farras e de como tentará comparar-se aos homens cerveja por cerveja, piada de mau gosto por piada de mau gosto. Como bebida, hormônios e uma cidade estranha tinham se somado a uma noite de sexo desesperado com um colega de conferência, um policial de Providência, casado, é claro. Era isto que Washington significava para ela, a cidade dos arrependimentos e dos lençóis manchados. A cidade que a ensinara que ela não era imune às tentações de um clichê ruim, que embora ela pudesse pensar que era igual a qualquer homem, quando chegava a manhã seguinte era ela quem se sentia vulnerável. Na fila da recepção do Hotel Watergate, Risoli olhou para a loura estilosa à sua frente. Cabelos perfeitos, sapatos altos vermelhos. Uma mulher que parecia realmente pertencer ao Watergate. Risoli estava dolorosamente ciente de seus sapatos azuis baixos e descorados. Sapatos de policial feminina, feitos para caminhar, e que caminhavam um bocado. Não preciso de desculpas, pensou Risoli. Isto sou eu? É isto que eu sou. A garota de revere que ganha o pão de todo dia caçando monstros. Caçadoras não usam salto alto. Em que posso ser útil, senhora? Perguntou-lhe um recepcionista. Risoli arrastou sua mala com rodinhas até o balcão. Deve ter uma reserva para mim. Risoli. Sim, o seu nome está aqui. E há uma mensagem do Sr. Dean. A sua reunião está programada para as 13h30. Reunião? Ele levantou os olhos de sua tela de computador. A senhora não sabia? Acho que sei agora. Ele deixou um endereço. Não, senhora. Mas um carro virá pegá-la às 3. Ele deu a Risoli uma chave magnética e sorriu. Parece que já cuidaram de tudo para a senhora. Nuvens negras manchavam o céu, e o formigamento de uma tempestade que se aproximava eriçou os pelos dos braços de Risoli. Ela estava de pé em frente ao saguão, suando no ar carregado de chuva, aguardando a chegada da limusine. Mas foi um Volvo azul escuro que manobrou para entrar no porte-cochere e parar ao lado dela. Ela olhou pela janela do passageiro e viu Gabriel Dean atrás do volante. A porta foi destravada e ela sentou ao lado dele. Risoli não esperava encontrá-lo tão cedo, e sentia-se despreparada. Ressentida pelo fato de ele parecer tão calmo e no controle enquanto ela ainda estava desorientada pela viagem da manhã. Bem-vinda a Washington, Jane, saudou Dean. Como foi a viagem? Suave. Eu poderia me acostumar a andar de limusine. E o quarto? Muito melhor do que estou acostumada. Um sorriso se insinuou nos lábios de Dean enquanto ele voltava sua atenção para a direção. Então não foi uma tortura para você. E eu disse que foi. Você não parece exatamente feliz por estar aqui. Eu ficaria muito mais feliz se soubesse por que estou aqui. Vai entender tudo quando chegarmos lá. Ela olhou para os nomes de ruas e compreendeu que estavam seguindo para noroeste, na direção oposta do QG do FBI. Não vamos para o edifício Hoover. Não. Para Georgetown. Ele quer se reunir com você na casa dele. Quem quer? O senador Conway. Dee olhou de relance para ela. Você não está armada, está? Deixei minha arma na mala. Bom, o senador Conway não permite a entrada de armas de fogo em sua casa. Preocupações com a segurança? Paz de espírito. Ele serviu no Vietnã. Não precisa ver mais armas. As primeiras gotas de chuva começaram a tamborilar no para-brisas. Ela suspirou. Bem que gostaria de dizer o mesmo. O escritório do senador Conway era mobiliado com madeira escura e couro, um cômodo masculino, com uma coleção masculina de artefatos, pensou Risoli, notando a fileira de espadas japonesas na parede. O homem grisalho que era o proprietário daquela coleção saudou-a com um aperto de mão caloroso e uma voz calma, mas seus olhos pretos como carvão foram diretos como laser, e ela o sentiu avaliá-la abertamente. Risoli suportou o escrutínio, apenas porque compreendia que nada aconteceria se ele não ficasse satisfeito com o que via. E o que ele viu foi uma mulher que o fitou de volta. Uma mulher que ligava muito pouco para as sutilezas da política, mas dava muita importância à verdade. Por favor, detetive, sente-se, convidou o senador. Sei que acaba de chegar de Boston. Provavelmente precisa de tempo para se adaptar. Uma secretária trouxe uma bandeja de café e xícaras de porcelana. Risoli conteve sua impaciência enquanto a secretária servia o café, creme e açúcar. Finalmente a mulher se retirou, fechando a porta ao sair. Conway pousou sua xícara, intocada. Ele realmente não quisera o café. E agora que a cerimônia fora dispensada, ele focou toda sua atenção em Risoli. Foi gentileza da sua parte ter vindo. Não tive muita escolha. A rudeza de Risoli o fez sorrir.
Embora Conway observasse todas as gentilezas sociais de apertos de mão e hospitalidade, Rizzoli suspeitou que ele, como a maioria dos nativos da Nova Inglaterra, desprezava a conversa fiada tanto quanto ela. Então devemos seguir direto aos negócios. Rizzoli também pousou sua xícara. Eu prefiro. Foi Dean quem se levantou e caminhou até a mesa. Trouxe uma enorme pasta de divisórias para o lugar onde estavam sentados. Abriu a pasta e retirou uma fotografia, pousando-a na mesinha de café diante de Rizzoli. 25 de junho, 1999, anunciou. Rizzoli olhou para a imagem de um homem barbado, sentado e curvado, com um jorro de sangue na parede branca atrás de sua cabeça. Vestia calças escuras e uma camisa branca rasgada. Seus pés estavam descalços. No colo ele equilibrava um pires e uma xícara de porcelana. Rizzoli ainda estava se esforçando para processar a imagem quando Dean pousou uma segunda fotografia ao lado dela. 15 de julho, 1999, continuou. Mais uma vez a vítima era um homem, este bem barbeado. Mais uma vez ele morrera sentado com as costas apoiadas numa parede manchada de sangue. Dean pousou uma terceira fotografia de mais um homem, mas este estava inchado, barriga inchada e endurecida pelos gases gerados pela decomposição. 12 de setembro, disse ele. O mesmo ano. Rizzoli permaneceu sentada, aturdida por essa galeria de mortos, estendidos organizadamente na mesa de madeira cor de cereja. Um registro de horror disposto incongruentemente entre xícaras e colheres de chá. Enquanto Dean e Conway esperavam em silêncio, ela pegou cada foto por vez, forçando-se a absorver os detalhes das coisas que tornavam cada caso único. Mas todos eram variações sobre o mesmo tema que ela vira ser encenado nos lares dos Yeages e dos Gents. A testemunha silenciosa. O conquistado, forçado a testemunhar o indizível. E quanto às mulheres? Perguntou Rizzoli. Deviam ter mulheres. Dean fez que sim. Apenas uma foi identificada. A esposa do caso número 3. Foi encontrada parcialmente sepultada na floresta uma semana depois que a fotografia foi tirada. Causa da morte: estrangulamento. Ataque sexual post-mortem. Sêmen fresco foi coletado de seus restos. Rizzoli respirou fundo e então perguntou em voz baixa. E as outras duas mulheres? Devido aos estados avançados de decomposição, suas identidades não puderam ser confirmadas. Mas você tinha restos? Sim. Então por que não pôde identificá-los? Porque estamos lidando com mais de 2 cadáveres. Muitos mais. Rizzoli levantou a cabeça e se descobriu olhando nos olhos de Dean. Será que ele a estivera fitando o tempo todo, aguardando sua reação assustada? Em resposta à sua pergunta silenciosa, Dean deu-lhe 3 pastas. Rizzoli abriu a primeira pasta e encontrou um relato de autópsia de uma das vítimas masculinas. Automaticamente folheou até a última página e leu as conclusões. Causa da morte: hemorragia maciça devido a um único corte, com transecção da artéria carótida e da veia jugular esquerda. O dominador, pensou Rizzoli. É o estilo dele. Ela deixou as páginas caírem de volta no lugar. Subitamente ela estava olhando para a primeira página do relatório. Para um detalhe que ela perderá em sua pressa de ler as conclusões. Estava no segundo parágrafo. Autópsia executada em 16 de julho de 1999, 22 horas e 15, na instalação móvel localizada em Gakov, Kosovo. Rizzoli puxou para si as 2 pastas de patologia seguintes e focou imediatamente nas locações das autópsias. Pezh, Kosovo. Jakovica, Kosovo. As autópsias foram feitas no campo, contou ele. Executadas, às vezes, sob circunstâncias muito primitivas. Tendas e luz de lanterna. Sem água corrente. E havia tantos restos mortais para processar que ficamos sobrecarregados. Foram investigações de crimes de guerra, observou ela. Gabriel Dean fez que sim com a cabeça. Eu estava na primeira equipe do FBI a chegar em junho de 1999. Fomos a pedido do Tribunal Criminal Internacional da antiga Iugoslávia. 65 de nós fomos destacados naquela primeira missão. Nosso trabalho era localizar e preservar evidências numa das maiores cenas criminais da história. Coletamos evidências balísticas dos locais dos massacres. Exumamos e autopsiamos mais de 100 vítimas albanesas e provavelmente não encontramos outras centenas. E durante todo o tempo em que estávamos lá, as mortes continuavam. Assassinatos de vingança, explicou Conway. Absolutamente previsíveis, dentro do contexto daquela guerra. Ou em qualquer outra guerra. A propósito, tanto o agente Dean quanto eu somos ex-fuzileiros. Eu servi no Vietnã e o agente Dean na tempestade do deserto. Vimos coisas sobre as quais não conseguimos falar, coisas que nos fazem questionar porque nós, humanos, nos consideramos melhores que os animais. Durante a guerra, foram sérvios matando albaneses, e depois da guerra, foi o exército de libertação de Kosovo albanês matando civis sérvios. Havia muito sangue nas mãos dos 2 lados. No começo, foi isso que pensamos que esses homicídios eram. Dean apontou para as fotos de cenas criminais na mesinha de café. Assassinatos de vingança em decorrência da guerra. Nossa missão não era investigar crimes correntes. Estávamos lá especificamente a pedido do tribunal, para processar provas de crimes de guerra.
Não destes. Ainda assim vocês processaram esses crimes, comentou Risoli, olhando para o cabeçalho do FBI no relatório de autópsia. Por quê? Porque reconheci esses crimes pelo que eles eram, respondeu Dean. Esses assassinatos não eram baseados em etnicidade. 2 dos homens eram albaneses, um era sérvio. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eram casados com esposas jovens. Esposas atraentes, que foram sequestradas de suas casas. Quando vi o terceiro ataque, reconheci a assinatura do matador. Soube com o que estava lidando. Mas esses casos se enquadravam na jurisdição do sistema local de justiça, não do Tribunal Criminal Internacional, que havia nos levado até lá. Então o que foi feito? Indagou Risoli. Numa palavra, nada. Não houve prisões, porque não houve suspeitos que pudessem ser identificados. Conway esclareceu. Obviamente houve um inquérito. Mas considere a situação, detetive. Milhares de mortos de guerra enterrados em mais de 150 covas coletivas. Soldados de corpos de paz estrangeiros tentando manter a ordem. Bandoleiros armados atacando aldeias bombardeadas, apenas procurando motivos para matar. E ainda havia os civis acalentando ódios antigos. Aquele lugar parecia o Velho Oeste, com tiroteios por causa de drogas, feudos familiares ou vinganças pessoais. E quase sempre as matanças eram atribuídas a tensões étnicas. Como alguém poderia distinguir um assassinato de outro? Eram tantos. Para um assassino serial, aquilo era o paraíso na Terra, concluiu Dean. Capítulo 22. Risoli olhou para Dean. Não ficará surpresa em ouvir que ele prestara serviço militar. Já sentirá isso em sua atitude, seu ar de comando. Dean conhecia zonas de guerra e estava familiarizado com o enredo que os conquistadores militares sempre encenavam. A humilhação do inimigo. A tomada dos espólios. O assassino desconhecido estava em Kosovo, compreendeu Risoli. É o tipo de lugar que um homem como ele iria adorar, comentou Conway. Onde a morte violenta faz parte da vida cotidiana. Um assassino poderia entrar num lugar como esse, cometer atrocidades e sair sem que ninguém notasse a diferença. Não há como saber quantos assassinatos comuns são disfarçados como crimes de guerra. Então podemos estar lidando com um imigrante recente, sugeriu Risoli. Um refugiado de Kosovo. Essa é uma possibilidade, observou Dean. Uma possibilidade da qual você estava ciente o tempo todo. Estava. A resposta veio sem hesitação. Você ocultou uma informação vital. Ficou sentado observando os policiais idiotas correrem em círculos. Eu permiti que vocês chegassem às suas próprias conclusões. Sim, mas sem ciência plena dos fatos. Ela apontou para as fotografias. Estes casos poderiam ter ajudado a investigação. Dean e Conway se entreolharam. Então Conway se adiantou. Sinto muito, mas ainda há outras coisas que não contamos a você. Mas... Dean abriu novamente a pasta de divisórias e retirou outra cena de crime. Embora Risoli achasse que estava preparada para ver esta quarta imagem, o impacto da fotografia atingiu-a com força visceral. Viu um homem jovem, de cabelos claros, com um ensaio de bigode. Ele era mais tendões que músculos, seu peito uma caixa ossuda de costelas, seus ombros finos salientes como maçanetas brancas. Ela podia ver claramente a expressão moribunda do homem, os músculos do rosto congelados num ricto de horror. Esta vítima foi achada em 29 de outubro do ano passado, explicou Dean. O corpo da esposa não foi encontrado. Kosovo novamente. Não. Fayetteville, Carolina do Norte. Surpresa. Risoli levantou a cabeça na direção de Dean. Manteve olhos fixos nele enquanto a raiva enrubescia suas faces. Quantos outros casos vocês esconderam? De quantos mais assassinatos vocês estão cientes? Esses são todos os que conhecemos. Quer dizer que pode haver outros? É provável que haja. Mas não temos acesso a essa informação. Risoli fulminou com uma expressão descrente. O FBI não tem acesso. O que o agente Dean quer dizer, interpôs-se Conway, é que pode haver casos fora de nossa jurisdição. Países que não proporcionem acesso a dados criminais. Lembre, estamos falando de zonas de guerra, áreas de instabilidade política. Precisamente os locais que atrairiam o assassino desconhecido. Lugares onde ele se sentiria em casa. Um assassino que se move livremente através de oceanos, cujos campos de caça não conhecem fronteiras nacionais. Risoli pensou em tudo que aprenderá sobre o dominador, a velocidade com que ele subjugava suas vítimas, a ânsia por contatos com os mortos, o uso de uma faca tipo Rambo, e as fibras de paraquedas, verde-oliva. Risoli sentiu que era observada por ambos os homens enquanto processava o que Conway acabará de dizer. Eles a estavam testando, esperando para ver se ela estava à altura de suas expectativas. Ela olhou para a última fotografia na mesinha de café. Você disse que este ataque foi em Fayetteville. Sim, confirmou Dean. Há uma base militar nessa área. Não há? Fort Bragg, cerca de 16 quilômetros a noroeste de Fayetteville. Quantos homens acantonados nessa base? Cerca de 41 mil em dever ativo.
É o lar do 18º Corpo Aéreo, da 82ª Divisão Aérea e do Comando Especial de Operações Militares. O fato de Dean ter respondido à pergunta sem hesitar disse a Rizzoli que esta era uma informação que ele considerava relevante. Uma informação que ele já tinha na ponta da língua. Por isso você escondeu o jogo de mim, não é? Estamos lidando com alguém com técnicas de combate. Alguém pago para matar. Temos estado no escuro, exatamente como vocês. Dean curvou-se para a frente, rosto tão perto de Rizzoli que tudo que ela podia focar era ele. Conway e todo o resto da sala recuaram de sua visão. Quando li o relatório que a polícia de Fayetteville emitiu para o FBI, achei que estava vendo Kosovo de novo. O assassino poderia muito bem ter assinado seu próprio nome, tão marcante era a cena. A posição do corpo da vítima masculina. O tipo de lâmina usada no golpe de misericórdia. A porcelana ou peça de vidro colocada no colo da vítima. O sequestro da esposa. Voei imediatamente para Fayetteville e passei 2 semanas com as autoridades locais, assistindo ao desenrolar da investigação. Nenhum suspeito foi identificado. Por que você não me contou isso antes? Indagou Rizzoli. Devido a quem o assassino desconhecido pode ser. Eu não estou nem aí se ele é um general 4 estrelas. Eu tinha o direito de saber a respeito do caso de Fayetteville. Se isso tivesse sido vital para que você identificasse um suspeito de Boston, eu teria lhe contado. Você disse que 41.000 soldados em dever ativo estão postados em Fort Bragg. Disse. Quantos desses homens serviram em Kosovo? Acredito que você já se perguntou isso. Dean fez que sim com a cabeça. Requeri ao Pentágono uma lista de todos os soldados cujas fichas de serviço coincidem com os locais e datas das chacinas. O dominador não está nessa lista. Poucos desses homens estão residindo na Nova Inglaterra, e nenhum deles apresentou indícios de ser o nosso homem. Posso confiar no que você está me dizendo? Pode. Ela riu. Isso exige um grande salto de fé da minha parte. Nós dois estamos dando um salto de fé aqui, Jane. Eu estou apostando que posso confiar em você. Confiar em mim sobre o quê? Até agora você não me disse nada que justifique segredo. No silêncio que se seguiu, Dee olhou para Conway, que emitiu um aceno quase imperceptível. Com essa linguagem sem palavras, eles concordaram em entregar a Rizzoli a peça vital do quebra-cabeça. Já ouviu o termo mergulhar ovelhas, detetive? Perguntou Conway. Presumo que a expressão não se refira a ovelhas de verdade. Ele sorriu. Não, não se refere. É linguagem militar. Isso se refere à prática da CIA de ocasionalmente tomar emprestados soldados de operações especiais do Exército para certas missões. Isso aconteceu na Nicarágua e no Afeganistão, quando o próprio Grupo de Operações Especiais da CIA precisou de recursos humanos adicionais. Na Nicarágua, SALS da Marinha foram designados para minar os portos. No Afeganistão, os boinas verdes foram encarregados de treinar os mujahideen. Enquanto trabalham para a CIA, esses soldados se tornam, essencialmente, oficiais de casos da CIA. Eles saem dos livros do Pentágono. O Exército não tem qualquer registro de suas atividades. Ela olhou para Dean. Então essa lista que o Pentágono lhe deu, os nomes dos soldados de Fayetteville que serviram em Kosovo. A lista estava incompleta. O quanto incompleta? Quantos nomes ficaram de fora? Não sei. Perguntou a CIA. É aí que damos com a cara na parede. Eles não dão nomes aos bois. Eles não precisam, explicou Conway. Se o assassino desconhecido esteve envolvido em operações secretas no exterior, a CIA jamais reconhecerá isso. Mesmo se o menino deles agora estiver matando no nosso quintal, especialmente se ele estiver matando no nosso quintal, frisou Dean. Isso seria um desastre de relações públicas. E se ele decidir testemunhar? Que informações sensíveis ele pode vazar para a imprensa? Você acha que a agência quer que a gente saiba que o menino deles está invadindo lares e chacinando cidadãos respeitadores da lei? Abusando de cadáveres de mulheres? Não há como manter isso fora das manchetes dos jornais. Então, o que a agência disse a você? Que eles não têm qualquer informação que seja relevante ao homicídio de Fayetteville. Isso me parece um chega-pra-lá padrão. Foi mais do que isso, adicionou Conway. 24 horas depois do pedido do agente de CIA, ele foi retirado da investigação de Fayetteville e instruído a voltar para Washington. Essa ordem veio direto do gabinete do subdiretor do FBI. Rizzoli fitou Conway, estarrecida com o quão profundamente a identidade do dominador era confidencial. Foi por causa disso que o agente Dean me procurou, disse Conway. Por que o senhor está no Comitê dos Serviços Armados? Porque eu e ele nos conhecemos há anos. Fuzileiros têm formas de se encontrar e confiar um no outro. Ele me pediu que fizesse pesquisas para ele. Mas sinto dizer que não consegui muita coisa. Nem mesmo sendo senador. Conway abriu um sorriso irônico. Um senador democrata de um estado liberal, devo acrescentar. Posso ter servido meu país como soldado, mas certos elementos dentro da defesa jamais irão me aceitar. Ou confiar em mim. O olhar de Rizzoli caiu nas fotos na mesa de café. Na galeria de homens mortos, escolhidos para a chacina não devido aos seus pontos de vista políticos ou à sua etnia, mas porque tinham sido casados com esposas bonitas. Você poderia ter me dito isso semanas atrás, insistiu Rizzoli.
Investigações policiais vazam como peneiras. Não as minhas. Qualquer investigação policial. Se esta informação fosse compartilhada com a sua equipe, ela acabaria vazando para a mídia. E isso faria o seu trabalho chamar a atenção das pessoas erradas. Pessoas que tentariam impedir você de fazer uma prisão. Você realmente acha que eles iriam protegê-lo? Depois de tudo que ele fez? Não. Eu acho que querem acabar com ele tanto quanto nós. Mas eles querem fazer isso longe do olho do público. Só que tudo indica que perderam a pista dele. O assassino está fora do controle deles, matando civis. Está se tornando uma bomba relógio. E eles não podem mais se dar ao luxo de ignorar o problema. E se eles o pegarem antes de nós? Não vamos saber. Os assassinatos simplesmente vão parar. E nós sempre ficaremos com a pulga atrás da orelha. Isso não é o que eu chamaria de final feliz, ironizou Rizzoli. Não. Você quer justiça. Prisão, julgamento, condenação. Serviço completo. Do jeito que você fala, parece que estou pedindo o impossível. Neste caso, pode estar. Foi por causa disso que você me trouxe aqui? Para me dizer que nunca irei pegá-lo. Dean inclinou-se até ela com uma expressão subitamente intensa. Jane, nós queremos exatamente o mesmo que você. Serviço completo. Estou seguindo esse sujeito desde Kosovo. Você acha que eu me contentaria com menos? Conway disse em voz baixa. Detetive, você agora compreende por que a trouxemos aqui. Entende a necessidade do segredo. Para mim, já há segredo demais neste caso. Mas por enquanto essa é a única maneira de alcançarmos um desfecho completo e satisfatório. O que é, creio eu, o que todos nós queremos. Ela fitou por um momento o senador Conway. O senhor pagou minha viagem, não foi? As passagens de avião, as limusines, o hotel bacana. Isto não está sendo patrocinado pelo FBI. Conway sorriu com o canto da boca e diz: as coisas realmente importantes devem ser extraoficiais. Capítulo 23. O céu havia aberto e chuva caía como 1000 martelos no teto do Volvo de Dean. Os limpadores de para-brisa abriam uma visão aquosa de tráfego engarrafado e ruas inundadas. Ainda bem que você não vai pegar o avião de volta esta noite, observou. O aeroporto deve estar uma confusão de dar gosto. Num tempo como este, prefiro manter os pés no chão. Muito obrigada. Dean lançou um olhar matreiro para ela. E eu pensei que você não tinha medo de nada. O que lhe deu essa impressão? Você me deu essa impressão. Você se esforça muito para passar essa imagem. Nunca tira a armadura. Aí está você tentando entrar na minha cabeça de novo. Está sempre fazendo isso. É apenas uma questão de hábito. Era o que eu fazia na Guerra do Golfo. Operações psicológicas. Bem, eu não sou inimigo, certo? Eu nunca a vi como inimiga, Jane. Ela olhou para ele e não conseguiu evitar, como sempre, admirar as linhas másculas de seu perfil. Mas você não confiava em mim. Naquela época eu não conhecia você. Então mudou de ideia? Por que você acha que eu a convidei a vir para Washington? Bem, eu não sei, respondeu ela, e soltou uma risada imprudente. Porque sentiu saudade de mim e não podia esperar para me ver de novo. O silêncio de Dean a fez enrubescer. De repente ela se sentiu estúpida e desesperada, precisamente as características que desprezava nas outras mulheres. Olhou pela janela para não vê-lo, o som de sua própria voz, de suas palavras estúpidas, ainda repicando em seus ouvidos. Na rua à frente deles, os carros finalmente estavam andando de novo, pneus varando poças profundas. É verdade, eu queria ver você. A palavra foi lançada descuidadamente. Ela já havia se embaraçado. Não queria repetir o erro. Eu queria me desculpar por dizer a Marquette que você não estava à altura do trabalho. Eu estava errado. Quando você decidiu isso, não houve um momento específico. Eu estava apenas observando você trabalhar, dia após dia, vendo o quanto você era concentrada, o quanto é dedicada a fazer tudo direito. Ele acrescentou num tom baixo, e então descobri com o que você estava lidando desde o verão passado. Questões sobre as quais eu não tinha sido informado. Uau! E ainda assim ela consegue fazer o seu trabalho. Você acha que eu sinto pena de você? Não é bem um elogio ouvir. Veja o quanto ela conquistou, considerando com o que precisa lidar. Então me deu uma medalha nas Paralimpíadas. Para os policiais emocionalmente ferrados. Dean deixou escapar um suspiro aborrecido. Você sempre procura um motivo oculto por trás de cada cumprimento, cada palavra de elogio. Às vezes as pessoas querem dizer precisamente o que elas dizem, Jane. Você pode entender porque sou um pouco mais do que ligeiramente cética acerca de qualquer coisa que você me diz. Você acha que eu ainda tenho motivos ocultos. Eu não sei mais. Mas eu preciso ter um, certo? Porque você certamente não merece um cumprimento genuíno da minha parte. Entendo o que você quer dizer. Pode entender, mas na verdade não acredita. Ele freou num sinal vermelho e olhou para ela. De onde vem todo esse ceticismo? Ser Jane Rizzoli tem sido muito difícil. Ela soltou uma risada cansada.
É melhor não tocarmos nesse assunto, Dean. É a parte sobre ser uma policial feminina. Você provavelmente pode preencher as lacunas. Os seus colegas parecem respeitá-la. Sempre há exceções notáveis. Sempre há. O sinal ficou verde, e seu olhar voltou para a estrada. É a natureza do trabalho policial, justificou-se. Toda aquela testosterona. Então por que você escolheu essa profissão? Porque levei pau em economia doméstica. E ambos caíram na gargalhada. A primeira risada honesta que eles compartilhavam. A verdade é que eu queria ser policial desde que tinha 12 anos de idade. Por quê? Todo mundo respeita os tiras. Pelo menos era o que parecia para uma criança. Eu queria o distintivo, a arma. As coisas que fazem as pessoas me notarem. Não queria acabar em algum escritório onde eu simplesmente desapareceria. Onde eu me tornaria mulher invisível. Isso seria como ser enterrada viva. Tornar-me uma pessoa a quem ninguém escuta. Ela apoiou um cotovelo contra a porta e descansou a cabeça em sua mão. Agora o anonimato está começando a parecer uma boa ideia. Ao menos o cirurgião não saberia meu nome. Você parece arrependida por ter escolhido o trabalho policial. Rizzoli pensou nas noites intermináveis que passará de pé, impulsionada por cafeína e adrenalina. Nos horrores de enfrentar o pior que os seres humanos podem fazer uns aos outros. E pensou no homem do avião, cuja pasta permanecia em seu arquivo, o símbolo perpétuo da inutilidade. Da inutilidade dele, mas também da inutilidade da própria Rizzoli. Nós sonhamos nossos sonhos, pensou Rizzoli, e às vezes eles nos levam a lugares que jamais antecipamos. Um porão de casa de fazenda com um fedor de sangue no ar, ou uma queda livre através do céu azul, membros batendo inutilmente contra a força da gravidade. Mas eles são os nossos sonhos, e nós vamos aonde eles nos levam. Finalmente Rizzoli respondeu, não, eu não me arrependo. É o que eu sou. É o que é importante para mim. É o que me deixa furiosa. Preciso admitir, boa parte do serviço tem relação com a raiva. Não posso simplesmente olhar para o cadáver de uma vítima como quem olha um objeto. Não posso reprimir a minha raiva. É nesse momento que eu me torno a defensora deles, quando deixo que suas mortes entrem em mim. Talvez quando não sentir mais raiva será a hora de abandonar este serviço. Não é todo mundo que tem o fogo que corre nas suas veias. Ele olhou para ela. Acho que você é a pessoa mais intensa que eu já conheci. Isso não é uma coisa boa. Não, intensidade é uma coisa boa. Se ela significa que você está sempre à beira de um ataque de nervos, você está. Às vezes acho que sim. Ela olhou para a chuva escorrendo pelo para-brisas. Eu devia tentar ser mais como você. Dee não respondeu. E Rizzoli se perguntou se ela o ofendera com esse último comentário. Com sua insinuação de que ele era frio e desapaixonado. Ainda assim essa sempre fora a impressão que tivera dele, um homem num terno cinza. Durante semanas de esconder a sua verdadeira face, e agora, em sua frustração, Rizzoli queria provocá-lo, fazer com que demonstrasse alguma emoção, por mais desagradável que fosse, ao menos para provar que ele poderia fazê-lo. O desafio do inexpugnável. Mas eram desafios como esse que faziam as mulheres fazerem papel de bobas. Quando ele finalmente parou diante do Hotel Watergate, ela estava pronta a despedir-se secamente. Obrigada pela carona, disse Rizzoli. E pelas revelações. Ela se virou e abriu a porta, deixando entrar um pé de vento quente e úmido. A gente se vê em Boston. Jane, sim, nada mais de objetivos ocultos entre nós, certo? Para você, eu só direi a verdade. Se você insiste, você não acredita em mim? E isso é importante. Sim, respondeu calmamente. Isso é importante para mim. Ela se manteve calada, pulsação acelerando rapidamente. Seu olhar se voltou para o dele. Eles mantinham segredos entre si há tanto tempo que nenhum deles sabia realmente como ler a verdade nos olhos do outro. Foi um momento em que qualquer coisa poderia ser dita em seguida. Qualquer coisa poderia acontecer. Nenhum dos dois ousou dar o primeiro passo, cometer o primeiro erro. Uma sombra se moveu através da porta aberta do carro. Bem-vinda ao Watergate, senhora. Precisa de ajuda com alguma bagagem. Rizzoli olhou para cima, assustada, para ver o porteiro do hotel sorrindo para ela. Ele vira a porta aberta e presumira que ela estava saltando do carro. Já me registrei no hotel. Obrigada, respondeu Rizzoli, e olhou de volta para Dean. Mas o momento havia passado. O porteiro ainda estava de pé ali, esperando que ela saltasse. E assim ela o fez. Um olhar através da janela, um aceno. Essa foi a despedida deles. Ela se virou e entrou no saguão, parando apenas o suficiente para ver o carro de Dean sair do porte-cochere e desaparecer na chuva. No elevador, ela se encostou na parede, olhos fechados, e silenciosamente repreendeu-se por cada emoção crua que havia revelado, cada bobagem que dissera no carro. Quando chegou ao seu quarto, ela queria, acima de tudo, fechar a conta do hotel e voltar para Boston. Certamente haveria um voo que ela pudesse pegar esta noite. Ou um trem. Ela sempre adorara andar de trem. Agora, apressada por fugir, por deixar Washington e seus embaraços, Rizzoli abriu sua mala e começou a guardar suas coisas.
Trouxera muito pouco, e não demorou muito para tirar a blusa e as calças sobressalentes do armário onde as pendurara, jogá-las por cima de sua arma e coldre, e enfiar as escovas de dentes e cabelo numa bolsinha. Fechou o zíper da mala e a estava puxando sobre suas rodinhas até a porta, quando ouviu uma batida. Dean estava de pé no corredor, terno cinza salpicado com gotas de chuva, cabelo molhado e reluzente. Acho que não terminamos nossa conversa, afirmou ele. Você tem mais alguma coisa para me dizer? Sim, na verdade, tenho sim. Ele entrou no quarto de Rizzoli, fechou a porta e fez uma cara decepcionada ao ver que ela já estava de mala feita e preparada para partir. Meu Deus, pensou Rizzoli. Alguém precisa ter coragem aqui. Alguém precisa agarrar este touro pelos chifres. Antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, Rizzoli o tinha puxado para si. Simultaneamente ela sentiu os braços de Dean envolverem sua cintura. Quando seus lábios se encontraram, já não havia mais nenhuma dúvida em suas mentes de que este abraço era mútuo, de que, se era um erro, a culpa cabia igualmente aos dois. Rizzoli não sabia praticamente nada sobre Dean, apenas que o queria e que estava disposta a deixar para lidar com as consequências mais tarde. O rosto de Dean estava úmido de chuva, e à medida que suas roupas saíam, foram deixando um aroma de lã úmida em sua pele. Um cheiro que Rizzoli inalou sequiosa enquanto usava a boca para explorar o corpo dele, enquanto ele apropriava-se igualmente do corpo dela. Rizzoli não estava com paciência para amor gentil. Queria o frenético e imprudente. Sentia Dean conter-se, esforçando-se por manter o controle. Rizzoli lutou com ele. Usou seu corpo para provocá-lo. E neste encontro, em seu primeiro encontro, ela foi a conquistadora. Foi ele quem se rendeu. Adormeceram enquanto a luz da tarde morria lentamente na janela. Quando Rizzoli acordou, apenas o brilho suave do crepúsculo iluminava o homem deitado ao seu lado. Um homem que, mesmo agora, permanecia um mistério. Rizzoli usará o corpo dele, assim como Dean usará o dela. E embora soubesse que devia sentir algum nível de culpa pelo prazer desfrutado, tudo que realmente sentia era satisfação cansada. E uma certa dose de surpresa. Você tinha feito sua mala, observou Dean. Eu ia fechar a conta esta noite e voltar para casa. Porque eu não via motivo para permanecer aqui. Ela estendeu o braço para tocar o rosto de Dean, para cofiar sua barba áspera. Até você aparecer. Quase não vim. Dei a volta no quarteirão algumas vezes. Estava juntando coragem. Ela riu. Você fala como se estivesse com medo de mim. Quer a verdade? Você é uma mulher formidável. É essa a imagem que eu passo. Feroz. Passional. Fico impressionado com a sua energia. Ele acariciou a coxa de Rizzoli, e o toque de seus dedos fez um novo arrepio correr por seu corpo. No carro, você disse que gostaria de ser mais como eu. Acredite, Jane, eu queria ser mais como você. Queria ter a sua intensidade. Colocou uma das mãos no peito dele. Você fala como se não tivesse um coração batendo aqui. Não era isso que você achava. Ela ficou calada. O homem do terno cinza. Não é isso, insistiu ele. Eu não sabia o que pensar de você, admitiu. Você sempre pareceu tão distante. Não parecia completamente humano. Insensível. Ele dissera a palavra tão baixo que ela se perguntou se realmente a ouvirá. Um pensamento sussurrado apenas para ele próprio. Nós reagimos de formas diferentes, meditou ele. As coisas com que temos de lidar. Você disse que elas te deixam com raiva. Muitas vezes, deixam sim. Então você entra em combate. Ataca com força total, sem recuar jamais. Do mesmo jeito que faz tudo na vida. Ele riu. Inclusive o mau humor. Como você não fica zangado? Eu não me permito. É assim que lido com meu trabalho. Recuo um passo. Respiro fundo. Encaro cada caso como se fosse um quebra-cabeça. Olhou para ela. É por causa disso que você me intriga tanto. Essa emoção toda que você investe em tudo que faz. Isso me parece perigoso. Porque não combina com o que eu sou, com o que tento ser. Você tem medo de pegar a minha doença. É como chegar perto demais do fogo. Somos atraídos por ele, mesmo sabendo que pode nos queimar. Ela pressionou os lábios contra os dele. Um pouco de perigo pode ser muito excitante, sussurrou Rizzoli. A tarde estendeu-se para a noite. Eles tomaram banho juntos, lavando o suor um do outro, e sorriram ao se olhar no espelho usando hobbies de hotel iguais. Pediram um jantar ao serviço de quarto do hotel e beberam vinho na cama com a TV ligada no Comedy Channel. Naquela noite não haveria CNN. Não haveria notícias ruins para amargar o clima. Naquela noite ela queria estar a 1 milhão de quilômetros de Warren Hoyt. Contudo, mesmo à distância, e no conforto dos braços de um homem, Rizzoli não conseguiu expulsar Hoyt de seus sonhos. Ela acordou abruptamente no escuro, encharcada no suor do medo, não da paixão. Sob o tamborilar de seu coração, ela ouviu seu celular tocando. Levou alguns segundos para desemaranhar-se dos braços de Dean, estender o braço sob ele até a mesinha de cabeceira na lateral da cama e abrir o celular. Rizzoli. Foi saudada pela voz de Frost. Acho que acordei você. Ela forçou a vista para ver o rádio-relógio. 5 da manhã. Bem,
O que você acha? Você está bem? Estou. Por quê? Olhe, eu sei que você vai voltar hoje, mas achei que deveria saber antes de chegar aqui. O quê? Ele não respondeu imediatamente. Pelo fone, Rizzoli ouviu alguém fazer-lhe uma pergunta sobre empacotar provas, e ela deduziu que Frost estava numa cena criminal. Dean mexeu-se na cama, alertado pela tensão repentina de Rizzoli. Ele se sentou e acendeu a luz. O que está acontecendo? A voz de Frost voltou à linha. Rizzoli? Onde você está? Perguntou ela. Fui chamado para 1064. É onde estou agora. Por que você está atendendo a chamados de assalto? Por que é o seu apartamento? Ela ficou completamente imóvel, fone pressionado contra a orelha, e ouviu o tamborilar de seu próprio pulso. Como você estava longe da cidade, interrompemos temporariamente a vigilância ao seu prédio, disse Frost. A sua vizinha do 203, no fundo do corredor, ligou para a gente. Senhorita, Spiegel, sussurrou Rizzoli. Ginger, ela parece uma garota bem esperta. Disse que é garçonete do MC Gint. Ela estava voltando para a casa do trabalho e notou o vidro debaixo da escada de incêndio. Olhou para cima e viu que a sua janela estava quebrada. Ligou na hora para o telefone de emergência da polícia. O primeiro policial na cena percebeu que era o seu apartamento. Ele me ligou. Dean tocou o braço de Rizzoli numa pergunta silenciosa. Ela o ignorou. Pigarreando, ela conseguiu indagar, fingindo calma. Ele levou alguma coisa. Rizzoli já estava usando o pronome ele. Sem dizer seu nome, ambos sabiam quem fizera isto. É isso que você terá de nos dizer quando chegar aqui, respondeu Frost. Você está na cena agora, de pé no seu quarto. Rizzoli fechou os olhos, sentindo-se quase nauseada de raiva enquanto visualizava estranhos invadindo sua casa, abrindo seus armários, tocando suas roupas, examinando suas posses mais íntimas. A minha impressão é de que ninguém mexeu em nada, informou Frost. O seu televisor e o seu CD player estão aqui. Tem uma garrafa grande cheia de moedas no seu armário de cozinha. Tem mais alguma outra coisa que eles poderiam querer roubar. Minha paz de espírito. Minha sanidade. Rizzoli, não consigo pensar em nada. Uma pausa. Ele disse, baixinho. Vou olhar tudo com você, centímetro por centímetro. Quando você chegar em casa, faremos isso juntos. O zelador já fechou a janela com uma tábua para não deixar entrar a chuva. Se você quiser ficar lá em casa durante algum tempo, tenho certeza de que a Alice não vai se importar. Nós temos um quarto de hóspedes que nunca é usado. Estou bem. Não é problema nenhum. Estou bem. Havia raiva em sua voz. Raiva e orgulho. Principalmente, orgulho. Frost conhecia Rizzoli o bastante para não se ofender com isso. Ligue para mim assim que chegar, recomendou. Dean observou enquanto ela desligava. Subitamente ela não conseguia mais ficar parada ali para ser vista nua e amedrontada, tendo sua vulnerabilidade completamente à mostra. Desceu da cama, foi até o banheiro, trancou a porta. Um momento depois, uma batida. Jane, vou tomar mais um banho. Não me deixe aqui fora. Ele bateu de novo. Saia e converse comigo. Depois que eu tiver terminado. Abriu o chuveiro. Entrou, não porque precisasse refrescar-se, mas porque a água corrente abafaria qualquer som. Era uma cortina ruidosa de privacidade por trás da qual se esconder. Ficou debaixo do chuveiro sentindo a água cair, cabeça baixa, mãos apoiadas na parede azulejada, lutando contra o medo. Imaginou o medo escorrendo de sua pele como sujeira para ser tragado pelo ralo. Camada por camada de medo sendo descascada. Quando finalmente fechou a água, sentia-se calma, purificada. Enxugou-se. No espelho embaçado viu seu rosto, não mais pálido mas enrubescido pelo calor. Estava mais uma vez pronta para desempenhar o papel público de Jane Rizzoli. Rizzoli saiu do banheiro. Dean estava sentado na poltrona ao lado da janela. Ele não disse nada, apenas observou enquanto ela se vestia e pegava as roupas do chão ao circular a cama com os lençóis amafanhados, prestando testemunho mudo da paixão do casal. Um telefonema pusera fim nessa paixão. E agora ela se movia pelo quarto com frágil determinação, abotoando a blusa, fechando o zíper das calças. Lá fora ainda estava escuro, mas para ela a noite estava terminada. Vai me contar? Perguntou ele. Oit esteve no meu apartamento. Eles sabem que foi ele. Ela se virou para Dean. Quem mais poderia ser? As palavras tinham saído mais frias do que ela pretendera. Ruborizando, ela pegou seus sapatos debaixo da cama. Tenho de voltar para casa. São 5 da manhã. Seu avião parte às 9h30. Você realmente espera que eu volte a dormir? Depois disto, você vai chegar exausta a Boston. Não estou cansada. Porque está carregada de adrenalina. Ela enfiou os pés nos sapatos. Pare, Dean. Parar com o quê? De tentar tomar conta de mim. Um momento de silêncio. Então ele disse, um tom levemente sarcástico na voz. Sinto muito. Vivo esquecendo de que você é perfeitamente capaz de tomar conta de si mesma. Ela parou com as costas viradas para ele, já lamentando suas palavras.
querendo pela primeira vez que ele tomasse conta dela, que ele a envolvesse com seus braços e a levasse de volta para a cama, que eles dormissem abraçados até que chegasse a hora de pegar o avião. Mas quando ela se virou de volta para Dean, ele já tinha se levantado e estava se vestindo. Capítulo 24. Ela adormeceu no avião. Enquanto começavam a descer em Boston, Rizzoli acordou sentindo-se entorpecida e com uma sede louca. O tempo ruim a seguirá de Washington, e a turbulência chocalhava bandejas e nervos dos passageiros enquanto a aeronave descia através das nuvens. Do outro lado da janela, as pontas das asas desapareciam atrás de uma cortina cinzenta, mas Rizzoli estava cansada demais para sentir qualquer ansiedade com a viagem. E Dean ainda estava em sua mente, distraindo-a daquilo em que ela deveria estar realmente concentrada. Rizzoli olhou para a névoa e se lembrou do toque das mãos e da respiração cálida de Dean em sua pele. E se lembrou das últimas palavras dele no aeroporto, um até logo frio e apressado sob a chuva. Não uma despedida de amantes, mas de colegas de trabalho, ansiosos por prosseguir com suas preocupações individuais. Rizzoli culpou a si mesma pela nova distância entre eles e culpou a ele, também, por deixá-la partir. Mais uma vez Washington tornará-se a cidade dos arrependimentos e dos lençóis manchados. O avião pousou em meio a uma chuva forte. Enquanto via funcionários do aeroporto vestidos com capas de chuva espalharem-se pelo asfalto, Rizzoli previu com desânimo as coisas que aconteceriam em seguida. O percurso até um apartamento onde ela jamais iria se sentir segura novamente, porque ele estivera lá. Puxando sua mala com rodinhas, Rizzoli saiu do aeroporto e foi atingida pela chuva de vento que se projetava para debaixo da marquise. Deparou-se com uma multidão de pessoas desanimadas, esperando táxis. Correndo os olhos pela fileira de limusines estacionadas na rua, ficou aliviada ao encontrar o nome Rizzoli exposto na janela de uma das limusines. Cutucou o lado do motorista e a janela foi baixada. Era um motorista diferente, não o negro idoso que a levará até o aeroporto no dia anterior. Sim, madame, sou Jane Rizzoli, indo para Claremont Street, certo? Sou eu. O motorista saiu da limusine e abriu a porta de trás para ela. Seja bem-vinda a bordo. Vou guardar a sua bagagem no porta-malas. Obrigada. Ela entrou no carro e exalou um suspiro cansado enquanto se recostava na poltrona de couro. Lá fora, buzinas soavam e pneus derrapavam na chuva, mas o mundo dentro da limusine era divinamente silencioso. Rizzoli fechou os olhos enquanto eles se afastavam do Logan Airport e seguiam para a Boston Expressway. O celular de Rizzoli tocou. Tentando superar sua exaustão, Rizzoli inclinou-se para a frente e procurou por sua bolsa, derrubando canetas e trocados no soalho do carro enquanto caçava o telefone. Ela finalmente conseguiu atender no quarto toque. Rizzoli, aqui é Margaret, do gabinete do senador Conway. Fui eu quem cuidou dos preparativos da sua viagem. Estou ligando apenas para me certificar de que a senhora fez um trajeto seguro do aeroporto para casa. Sim, estou na limusine agora. Oh, uma pausa. Bem, estou feliz por isso ter sido resolvido. O que houve? A locadora de limusines ligou para confirmar que a senhora havia cancelado a sua recepção no aeroporto. Não, ele estava à minha espera. Obrigada. Rizzoli desligou e se curvou para pegar tudo que caíra de sua bolsa. A caneta esferográfica rolou para baixo do banco do motorista. Enquanto esticava-se para resgatá-la, seus dedos roçaram no chão e ela subitamente percebeu a cor do tapete. Azul marinho. Impertigou-se lentamente. Eles haviam acabado de entrar no Callahan Tunnel, que passava por baixo do Charles River. O tráfego estava mais lento, e eles se arrastavam ao longo do infindável tubo de concreto, seu interior iluminado no âmbar doentio. Nylon azul marinho do Pon Antron 6.6. Tapete padrão em Cadillacs e Lincolns. Rizzoli permaneceu absolutamente parada, olhar voltado para a parede do túnel. Pensou em Gail Yeager e em procissões funéreas, na fila de limusines seguindo lentamente para portões de cemitérios. Pensou em Alexander e Karen Again, que chegaram ao Logan Airport exatamente uma semana antes da sua morte. E pensou em Kenneth White e suas multas. Um homem que não tinha licença para dirigir, mas que mesmo assim levava sua esposa para Boston. É assim que ele encontra suas vítimas. Um casal entra em seu carro. O rosto bonito da mulher se reflete em seu espelho retrovisor. Ela se recosta no couro macio, jamais percebendo que está sendo vigiada durante sua viagem de volta para casa. Que um homem cujo rosto ela mal registrou está, naquele mesmo momento, decidindo que é ela. As lâmpadas âmbar do túnel passavam enquanto Rizzoli construía sua teoria, tijolo por tijolo. Um carro tão confortável, um passeio tão calmo, a poltrona de couro macia como pele humana. Um homem sem nome atrás do volante. Tudo projetado para fazer a passageira sentir-se segura e protegida. A passageira não sabe nada sobre o motorista, mas o motorista sabe o nome da passageira, o número do voo, a rua onde ela mora. O tráfego agora estava estagnado.
Ao longe ela podia ver a saída do túnel, um pequeno portal de luz cinzenta. Rizzoli manteve o rosto voltado para a janela, não ousando olhar para o motorista, não querendo que ele visse sua apreensão. Suas mãos suavam enquanto ela enfiava a mão na bolsa e segurava o celular. Ela não o tirou, mas apenas ficou sentada com a mão em torno dele, pensando no que deveria fazer, se é que deveria fazer alguma coisa. Até agora o motorista não fizera nada para alarmá-la, nada que a fizesse pensar que ele era qualquer coisa além do que afirmava ser. Devagar, ela tirou o telefone da bolsa, abriu-o. Na penumbra do túnel, ela forçou a vista para ler os números que poderia discar. Haja com naturalidade, como se apenas estivesse ligando para dizer a Frost que já havia chegado, e não gritando um SOS. Mas o que ela poderia dizer? Acho que estou com problemas, mas não tenho como ter certeza. Apertou o botão de descagem automática para Frost. Ouviu alguns toques, e então um leve alô seguido por estática. O túnel. Estou numa merda de túnel. Ela desligou. Olhou para a frente para ver o quanto estavam próximos da saída. Nesse instante seus olhos correram involuntariamente para o retrovisor do motorista. Ela cometeu o erro de olhar nos olhos dele, de registrar o fato de que ele a estava observando. Agora ambos compreendiam. Saia! Saia do carro! Arremeteu-se até a maçaneta, mas ele já havia trancado as portas. Querendo destrancar a porta, tateou desesperada em busca do botão de liberação. Foi todo o tempo de que ele precisava para estender o braço sob o encosto da frente, apontar o taser e disparar. A sonda acertou Rizzoli no ombro. 50.000 volts pulsaram para seu torso, uma rajada elétrica que varou seu sistema nervoso como um raio. A visão de Rizzoli ficou escura. Ela caiu no assento, mãos inúteis, ombros contraindo-se numa tempestade de convulsões, corpo fora de controle, tremendo em submissão. Um tamborilar, vindo do alto, tragou-a da escuridão. Uma névoa de luz cinzenta iluminou lentamente suas retinas. Sentiu o gosto de sangue, sangue quente e metálico, e sua língua latejou no local em que ela a mordera. A neblina derreteu devagar, e ela viu a luz do dia. Eles estavam fora do túnel, rumando para onde? Sua visão ainda estava embaçada, mas através da janela podia divisar silhuetas de prédios altos contra o fundo acinzentado do céu. Tentou mover o braço, mas estava pesado e vagaroso, músculos exauridos devido à convulsão. E a visão de prédios e árvores passando pela janela era tão nauseante que ela precisou fechar os olhos. Focou todos os seus esforços em fazer seus membros obedecerem aos seus comandos. Sentiu os músculos contraírem, os dedos cerrarem num punho. Mais firme, mais forte. Abra a porta. Destranque a porta. Abriu os olhos. Lutou contra a vertigem, estômago revirando enquanto o mundo girava na janela. Forçou o braço a ficar reto, cada centímetro uma pequena vitória. A mão agora esticada até a porta, em direção ao botão da porta. Apertou e ouviu o clique alto da porta destrancando. De repente houve uma pressão em sua coxa. Ela viu o rosto dele olhando para trás sob o encosto enquanto empurrava o taser contra sua perna. Outra rajada de energia pulsou através de seu corpo. Seus membros convulsionaram. A escuridão desceu como um capuz. Uma gota de água fria caindo em seu pescoço. Um chiado de silver tap sendo puxada de um rolo. Acordou enquanto seus pulsos eram amarrados atrás de suas costas. O homem passou várias camadas de fita em torno de seus pulsos antes de cortá-la do rolo. Em seguida descalçou Rizzoli. Deixou seus sapatos caírem no chão com um baque surdo. Tirou ambas as meias de Rizzoli para que a fita aderisse à pele nua. A visão dela clareou lentamente à medida que ele trabalhava, e ela viu o topo de sua cabeça enquanto se curvava para dentro do carro, concentrada em amarrar seus tornozelos. Atrás dele, através da porta aberta do carro, havia uma área verde. Moitas, árvores. Nenhum prédio. O pântano. Será que ele havia desviado para o pântano Back Bay? Outro chiado de silver tap. E então o cheiro de cola enquanto a fita era pressionada contra sua boca. O homem curvou-se para Rizzoli, que viu os detalhes que não se dera ao trabalho de registrar quando a janela do carro fora abaixada. Detalhes que tinham sido irrelevantes. Olhos escuros, um rosto de ângulos retos, uma expressão de vigilância feroz. E excitação quanto ao que aconteceria a seguir. Um rosto que não chamaria a atenção de ninguém que estivesse no banco traseiro de um carro. Eles eram o exército sem rosto vestido em uniformes, pensou Rizzoli. As pessoas que limpavam quartos de hotel, carregavam bagagens, dirigiam limusines. Eles se moviam no universo paralelo, onde praticamente não eram notados até que sua ajuda fosse necessária. Ou até que eles invadissem o nosso universo. O homem pegou o celular de Rizzoli no chão onde caíra. Largou-o na rua e golpeou-o com o pé, esmagando num punhado de fragmentos de plástico e fios, que ele chutou para os arbustos. Agora a polícia jamais poderia rastrear um chamado até aqui. Ele era eficiência pura agora. O profissional veterano, fazendo o que sabia fazer de melhor. Inclinou-se para dentro do carro, arrastou-a até a porta e tomou-a nos braços sem um único gemido de esforço.
Para um oficial das forças especiais acostumado a marchar quilômetros com uma mochila de 45 quilos, levantar uma mulher de 52 quilos era mamão com açúcar. Gotas de chuva salpicaram a face de Risoli enquanto ela era carregada até a traseira do carro. Teve um vislumbre de árvores, prateadas na névoa, e um matagal denso. Mas não havia outros carros. Embora para além das árvores ela pudesse ouvir zumbidos de carros passando, como o som de um oceano quando você coloca uma concha na orelha. Suficientemente perto para gerar um uivo de desespero abafado em sua garganta. O porta-malas já estava aberto, o paraquedas verde-oliva estendido e aguardando para receber o corpo de Risoli. Ele deixou-a cair dentro do porta-malas, voltou até o carro para pegar os sapatos e também jogou-os no porta-malas, fechando em seguida. Risoli ouviu girar a chave na fechadura. Mesmo se conseguisse soltar as mãos, ela não seria capaz de escapar deste caixão negro. Ouviu a porta do motorista ser batida. E então o carro estava andando de novo, seguindo para um encontro com o homem que, Risoli sabia, estava esperando por ela. Risoli pensou em Warren Hoyt. Pensou no sorriso afável, nos dedos compridos protegidos por luvas de látex. E ao pensar no que ele faria com aquelas luvas foi engolfada pelo terror. Sua respiração acelerou. Risoli sentiu que estava sufocando e temeu que não fosse capaz de aspirar ar fundo bastante, rápido bastante, para mantê-la viva. Contorceu-se em pânico, debatendo-se como um animal enlouquecido, desesperada por viver. Bateu com o rosto em sua mala, e o golpe deixou-a atordoada por um momento. Ficou simplesmente parada, bochecha latejando de dor. O carro reduziu a velocidade e parou. Risoli ficou rígida, coração golpeando seu peito, enquanto aguardava o que aconteceria em seguida. Ela ouviu um homem dizer, tenha um bom dia, e então o carro estava andando novamente, ganhando velocidade. O pedágio. Eles estavam na rodovia. Pensou em todas as cidadezinhas que jaziam a oeste de Boston, em todos os campos vazios, pedaços de floresta, lugares onde ninguém pensaria em parar, lugares onde um corpo poderia jamais ser encontrado. Lembrou do cadáver de Gail Yeager, inchado e cheio de veias negras, e dos ossos espalhados de Marla Jean White, jazendo na floresta. Esse é o destino de toda a carne. Fechou os olhos, imaginando o cascalho por baixo dos pneus, passando muito depressa, agora, bem além da fronteira de Boston. E em que Frost estaria pensando enquanto aguardava o telefonema de Risoli? Quanto tempo ele levaria para compreender que alguma coisa errada havia acontecido? Não faz diferença. Ele não vai saber onde procurar. Ninguém vai. O braço esquerdo de Risoli estava ficando entorpecido com seu peso, e o formigamento agora era insuportável. Ela rolou sobre a barriga, e seu rosto pressionou contra o tecido sedoso do paraquedas. O mesmo tecido que amortalhara os cadáveres de Gail Yeager e Karen Again. Acreditou sentir cheiro de morte em suas dobras. Odor de putrescência. Repugnada, tentou erguer-se para uma posição de joelhos, e bateu com a cabeça no teto do porta-malas. A dor mordeu seu escalpo. A mala, pequena como era, deixava pouco espaço para que ela manobrasse, e a claustrofobia estava induzindo-a novamente ao pânico. Controle-se. Porra, Risoli, assuma o controle. Mas Risoli não conseguia expulsar da mente imagens do cirurgião. Lembrou-se do seu rosto pairando sobre o dela enquanto jazia imobilizada no soalho do porão. Lembrou de esperar o corte de seu bisturi, e saber que não poderia escapar, que o melhor pelo que ela poderia torcer era por uma morte rápida, e que a alternativa era infinitamente pior. Forçou-se a respirar lenta e profundamente. Uma gota quente deslizou por sua bochecha, e a parte de trás de sua cabeça pinicava. Ela cortara o escalpo e agora estava sangrando num fio estável, caindo no paraquedas. Prova de cena de crime, pensou. Minha passagem marcada em sangue. Estou sangrando. No que a minha cabeça bateu, levantou os braços às suas costas, dedos roçando o teto do capô, procurando o que havia perfurado seu escalpo. Sentiu o plástico moldado, uma extensão macia de metal. E então, subitamente, a ponta afiada de um parafuso saliente pinicou sua pele. Risoli parou um instante para deixar que a dor em seus músculos suavizasse, para piscar para afastar o sangue de seus olhos. Escutou o roronar estável dos pneus na estrada, ainda movendo-se veloz, com Boston muito atrás deles. É uma delícia estar no meio do mato. Estou de pé, cercado por um anel de árvores, cujas copas perfuram o céu como as agulhas de uma catedral. Choveu a manhã toda, mas agora uma coluna de luz solar atravessa as nuvens e se derrama no solo onde martelei 4 estacas de ferro, nas quais amarrei 4 pedaços de corda. Com exceção do gotejar estável das folhas, o lugar está muito silencioso. Então ouço um farfalhar de asas e olho para cima. 3 corvos estão empoleirados em galhos altos. Observam com estranha avidez, como se antecipando o que está para acontecer. Eles já sabem o que é este lugar, e agora esperam, adejando suas asas negras, atraídos para cá pela promessa de carniça. O sol aquece o solo e levanta coleios de vapor das folhas molhadas. Pendurei minha mochila num galho para mantê-la seca, e ela cai de repente como uma fruta madura,
sobrecarregada pelos instrumentos pesados em seu interior. Não preciso relembrar seu conteúdo. Eu os reuni com cuidado, acariciando seu metal frio enquanto guardava-os na mochila. Nem mesmo o ano de confinamento prejudicou minha habilidade, e quando meus dedos se fecham em torno de um bisturi, a sensação é tão confortável quanto apertar a mão de um velho amigo. Agora também estou prestes a saudar uma velha amiga. Caminho até a estrada para esperar. As nuvens reduziram-se a fiapos, e a tarde esquentou. A estrada é pouco mais que 2 sulcos de terra, e algumas ervas altas vicejam nelas, não tendo sido perturbadas pela passagem recente de nenhum carro. Escuto grasnados, e olho para cima para ver que os 3 corvos me acompanharam, e estão aguardando o espetáculo. Todo mundo gosta de ver. Um fino coleio de poeira se levanta depois das árvores. Um carro se aproxima. Aguardo, meu coração batendo mais forte, minhas mãos suando com antecipação. Finalmente ele surge, negro e reluzente, aproximando-se sem pressa pela estrada de terra, com a calma elegante de um predador, trazendo minha amiga para me ver. Será uma visita demorada? Creio. Olhando para cima, vejo que o sol ainda está alto, prometendo proporcionar-nos ainda horas de luz. Horas de alegria de verão. Caminho até o centro da estrada e a limusine continua se aproximando até parar diante de mim. O motorista salta do veículo. Não trocamos uma palavra sequer. Apenas entreolhamo-nos e sorrimos. O sorriso de 2 irmãos, unidos não por laços familiares, mas por desejos compartilhados, anseios compartilhados. Palavras numa página que nos une. Em letras compridas tecemos nossas fantasias e forjamos nossa aliança, as palavras fluindo de nossas canetas como fios sedosos de uma teia de aranha que nos une, trazendo-nos a esta floresta onde corvos observam-nos com olhos ávidos. Juntos caminhamos até a traseira do carro. Ele está excitado, ansioso para trepar com ela. Posso ver o volume em suas calças e escuto o chocalhar das chaves em suas mãos. Suas pupilas estão dilatadas e seu lábio superior reluz com o suor. Estamos de pé ao lado do porta-malas, ambos famintos pela primeira visão de nossa convidada. Pelo aroma delicioso de seu terror, ele enfia a chave na fechadura e a gira. O capô do porta-malas levanta. Ela está enroscada de lado, piscando para nós, olhos ofuscados pela luz repentina. Estou tão concentrado nela que não percebo imediatamente a significância do sutiã branco, dependurado de um lado da pequena mala de viagem. Apenas quando meu parceiro se curva para levantá-la do porta-malas é que eu compreendo o que essa peça de roupa íntima significa. Não! Grito para ele. Mas ela já trouxe ambas as mãos para a frente. Já apertou o gatilho. A cabeça dele explode numa névoa de sangue. É um balé estranhamente gracioso. A forma como seu corpo arqueia enquanto cai para trás. A forma como seus braços se movem em direção aos meus com precisão absoluta. Tenho tempo apenas para virar-me de lado. E então a segunda bala explode do revólver. Eu não a sinto perfurar a parte de trás de minha nuca. O balé estranho prossegue. Mas agora é o meu próprio corpo que executa a dança, braços formando um círculo enquanto eu me arremesso através do ar num mergulho de cisne. Pouso de lado, mas não sinto qualquer dor com o impacto. Apenas ouço meu tronco batendo em terra. Fico deitado esperando a dor, o latejamento. Mas não sinto nada. Apenas surpresa. Eu a escuto esforçando-se para sair do carro. Ela esteve confinada ali por mais de 1 hora, e vários minutos se passam até que suas pernas voltem a obedecê-la. Ela se aproxima de mim. Empurra o meu ombro com o pé, forçando-me a ficar de costas. Estou consciente, e olho para cima com entendimento pleno do que está para acontecer. Ela aponta a arma para o meu rosto, mãos tremendo, respirando em arfadas curtas. Há sangue ressequido em sua face esquerda, lembrando uma pintura de guerra. Cada músculo de seu corpo está preparado para a matança. Cada instinto grita para que ela aperte o gatilho. Retribuo o olhar, sem medo, assistindo à batalha que se desenrola em seus olhos, perguntando-me que forma de derrota ela escolherá. Em suas mãos ela segura a arma de sua própria destruição. Sou apenas o catalisador. Mate-me, e as consequências irão destruí-la. Deixe-me viver, e eu habitarei eternamente os seus pesadelos. Ela deixa escapar um leve soluço. Lentamente ela baixa a arma. Não, sussurra. E mais uma vez, mais alto. Desafiante, não. Então ela se impertiga e respira fundo. E caminha de volta para o carro.